Em agosto de 2023, um documento muito importante foi assinado aqui no Centro de Reabilitação de Piracicaba, uma parceria com a Prefeitura para fazer o diagnóstico e intervenção precoce do transtorno do espectro autista em crianças de 0 a 6 anos de idade. Essa parceria gerou excelentes resultados e de lá para cá, muitas vidas foram transformadas. Não tem nem palavras para descrever, porque as meninas aqui acolheu todo mundo, acolheu a gente. Você vê pelo Ravi, o tanto que ele está brincando, o tanto que ele mudou, até na escola. Ele gosta muito de ler, ele não tinha paciência de sentar e falar, eu vou ler. Ele não, ele chega em casa, ele pega o livro dele, ele senta na cama, às vezes ele entra até no banheiro, sozinho para ficar. Na escola também, ele não tinha paciência de sentar em rodinha e ficar com a professora, era um desafio meu que eu tinha que ir. Então elas me ajudaram muito aqui. Essa evolução, por exemplo, para muita gente vai falar, mas não é nada. Para mim foi muita coisa eu vendo ele chegar em casa, pegar um livro e sentar e ler. Aqui ensinou a gente a ter vínculo um com o outro, porque a gente não tinha esse vínculo, sabe, de mãe e filho. A gente não tinha. Aí aqui eu aprendi a ter esse vínculo entre eu e ele. E mudou muito, mudou demais. A gente tem um trabalho de longa data com a pessoa com deficiência. A gente começou há 59 anos atrás com as crianças com sequela de poliomielite, né? Então a questão da paralisia infantil. Um grupo de famílias que começaram a identificar a necessidade desse cuidado, elas iam até São Paulo para buscar o tratamento e aí elas começaram a ver que existia uma demanda na cidade, então elas começaram o serviço. E aí a gente começou então com a área da saúde, logo depois veio a parte educacional que nós temos até hoje e também o centro-dia, que a gente trabalha com os adultos. Hoje o Centro de Reabilitação Piracicaba atende de 0 a 59 anos, pessoas com deficiência física e intelectual múltipla, síndromes genéticas e o autismo, de 0 a 6. Alguns autistas também estão no centro-dia dos adultos. Então nós atendemos ali hoje mais de 600 pessoas. Quando a gente fala no TEA, né, a gente fala no que a gente chama de transtorno do espectro autista. Esse transtorno ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então é algo que nasce com a criança por conta do DNA dela. Então assim, não é nada que acontece na gestação, no parto, não é nada que se pega depois, que se transmite. Então não é uma doença que a gente precisa dar uma medicação e curar. Não, assim, é uma condição, é uma funcionalidade, é o jeito que o indivíduo se porta no mundo, né? Esse jeito, ele pode levar alguns prejuízos na parte da comunicação, da interação social, da linguagem. Então, podem ser crianças que não são verbais, ou crianças que até falam, mas não tem aquela comunicação do vai e volta, não consegue contar as coisas no dia a dia, não chega depois da escola contando um monte de coisa, tem que ficar muito perguntando, ou que tem algumas falas diferentes, fica repetindo as mesmas coisas. Então, são algumas dessas alterações que a gente pode observar no autista e também algumas outras características, como o que a gente chama de estereotipia, que são alguns comportamentos repetitivos, por exemplo, ficar batendo mãozinha, brincando, enfileirando as coisas, ou empilhando, separando por cor, categoria. Pode ter também as alterações sensoriais que a gente fala, então pode ser muito sensível ao som, algumas crianças chegam até a tampar o ouvido, ou podem ter a seletividade alimentar, que seria só comer algumas texturas, algumas cores, só comer a mesma coisa. Por exemplo, não tolerar comida pastosa, não tolerar comer comidas que se encostam, são algumas dessas coisas que a gente pode observar. Algumas crianças podem ter também o que a gente chama de interesse restrito, que é ser muito fixa num tema só. Por exemplo, assim, gosta muito de dinossauro, só consegue brincar de dinossauro, só falar de dinossauro. Tem dificuldade tem interesse por outras coisas. Elas também podem ter o que a gente chama de rigidez de rotina. Ser muito fixa, ter muitas maniazinhas, por exemplo, só comer no mesmo prato, só sentar no mesmo lugar, querer ir para a escolinha só pelo mesmo caminho. Se sai alguma coisa ali da rotina, fica muito estressado, pode chegar até se machucar, bater a cabeça na parede. Então essas são algumas coisas que a gente precisa observar. Dá para ver aqui, nossa sala ela é bem lúdica, né? Então a gente usa da brincadeira como uma forma de fazer vínculo com a criança, de interagir, e nesse momento a gente também avalia, né, como que a criança se comunica, como ela se comporta,
a gente senta no chão para brincar com a criança, a gente convoca a família para brincar no chão com a criança, porque daí nesse momento a gente também vai avaliar a interação familiar. Se a gente tem dúvida, porque às vezes eles já chegam com o diagnóstico com o laudo pronto do TEA, mas se tem dúvida, se a gente, né, precisa ter mais coisas concretas, oficiais, de indícios de TEA, a gente aplica documentos oficiais, né, já consolidados, como o MChat, o IRD, que são para crianças menores. Após os 2 acolhimentos, né, como se a gente teve necessidade de aplicar o MChat ou o IRD, nós sentamos as 3 profissionais, enfermeiras, assistente social e a psicóloga, a gente constrói a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. É um instrumento que a gente vai usar, né, para ter uma visão global do caso, do que a família traz, do que a gente enxerga, e a gente vai trazer esse caso para a discussão em equipe. A equipe é composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo, assistente social e a nossa psiquiatra. E juntos, cada um com seu olhar, né, profissional, a gente engloba, por isso que a equipe ela é interdisciplinar. É muito legal esse projeto, né, pensando que a gente está cuidando dessa faixa etária de 0 a 6 anos, porque é uma faixa que a gente está aprendendo muita coisa, o cérebro está a mil, né? Aprende que existe, aprende a sustentar o pescoço, aprende a sentar, a andar, aprende a nomear, aprende a comer, ela aprende tudo. Então o cérebro está a todo vapor. Então por isso que a gente quer muito pensar nesse diagnóstico precoce para fazer as intervenções ali nesse período que dá muitos frutos para a gente pensar no futuro desse indivíduo, pensar que ele vai crescer se entendendo, vai entender como que ele funciona, as suas características, tentar diminuir essa questão de se achar estranho, para isso levar a melhor qualidade de vida no futuro, tanto dele quanto da família, fazer esse indivíduo atingir o máximo do seu potencial. Então a gente quer que esse indivíduo cresça com menos chance de desenvolver um quadro depressivo, com menos chance de desenvolver ansiedade, com menos chance de se colocar em risco, com mais potencial de comunicação, conseguindo interagir melhor, para ele se colocar no mercado de trabalho ou para ele conseguir interagir ali com a família, para ele conseguir viver de forma feliz, né? Então é isso que a gente pensa muito no diagnóstico precoce, porque a gente vê que quando retarda o diagnóstico, por exemplo, assim, principalmente nos mais leves, né? Quando a gente fala de nível 1, são os mais leves que precisam de menos suporte. Então esses indivíduos, eles vão se adaptando ali conforme vão conseguindo, mas pode ser que lá no futuro, toda essa carga emocional que ele precisou gastar para se adaptar, leve a um quadro depressivo grave, leve a um quadro ansioso grave e que isso traga prejuízo para ele. E é isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer que ele cresça já conseguindo lidar de forma mais leve com tudo. Eu falo que a nossa função aqui é 2. É segurar o espelho para que a família possa se olhar e colocar luz na situação. Apenas isso. O resto a família já tem potência. Eles conseguem, assim, começar a se enxergar, começar a se relacionar de outras formas e assim se desenvolver. Eu acho que essa é a grande virada de chave assim, que a gente tem conseguido aqui no serviço. O principal é a gente entender que nós não somos formados dentro de caixinhas, né, dentro de moldes. Eu sou diferente dela, eu sou diferente de você e tá tudo bem, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a se aceitar, né? E quando a gente identificar um sofrimento psíquico, a gente procurar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ela tá tão imersa num sofrimento que ela não consegue identificar nem de onde vem a causa. A gente vive numa sociedade querendo dar diagnósticos ou colocar rótulos em pessoas e nós somos muito além de diagnósticos, nós somos muito além de rótulos, nós somos muito além de corpo. Então assim, a gente precisa passar essa barreira, acabar com isso e entender que pessoas são diversas, né? E parar com bullying, parar com preconceitos de diversas formas, que são coisas que não fazem sentido na nossa sociedade. Na hora que a gente conseguir eliminar essa barreira, muitas coisas vão melhorar, vão diminuir sofrimentos, né? E é isso, enquanto a gente está ainda nesse processo, sempre que tiver com qualquer coisa, que estiver pensando, angustiado, com sofrimentos, vendo que não está rendendo, que está com dúvidas, procure atendimento, procure ajuda profissional, que vai ter alguém ali qualificado para ajudar. Para as mães, eu falo, vai atrás, porque não é, é autismo, mas não é nada, mas vai atrás, porque cada desafio da criança, ele vai melhorar.